Graça e paz, povo de Deus, todos quantos estão na escuta da rádio Vale da Bênção. Queremos dizer para todos que acabamos há poucos instantes de celebrarmos ao Senhor por 58 anos de existência da primeira igreja congregacional Vale da Bênção, e estamos aqui ainda cheios de grande alegria, de um grande contentamento, prazer de a gente ter ouvido a palavra de Deus, e essa abertura assim nos marcou profundamente. E hoje nós tivemos assim uma reflexão falando exatamente de como estaria a igreja a partir desse instante em que nós estamos falando para todos vocês, esse tempo atual, nessa geração que a gente está integrando. E as perspectivas é que as coisas continuem acontecendo como já sendo vacinadas pelo Senhor Jesus. E hoje o pastor Ivan Marinho esteve nos mostrando esta realidade. E aí ele não só mostrou um quadro do mundo, mas ele também nos mostrou a necessidade de uma igreja forte, de uma igreja comprometida com os valores do reino de Deus, comprometida com a sua palavra, tendo uma mensagem cristocêntrica, não arrefecendo diante dos grandes desafios, das ameaças, mas acima de tudo, seguindo com fé, com confiança naquilo que Jesus prometeu. Pois ele que fez a promessa, ele é fiel. Então eu estou aqui com o pastor Ivan Marinho, que já é bastante conhecido aqui em toda essa nossa região, através da Consciência Cristã. Ele é pastor da Igreja da Estância, tem um papel fundamental na Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, integra o Conselho da Aliança Congregacional, ele que já foi presidente da nossa denominação por muitos anos e que continua sendo essa voz de referência nos meios congregacionais e também em outras denominações. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Aurivan Marinho. Também ao nosso lado está o pastor Bertone. Pastor Bertone é pastor de uma igreja nossa aqui no Vale, em Caruaru, na igreja Vale da Bênção. A sua igreja é a sexta igreja congregacional Vale da Bênção. São tantas igrejas Vale da Bênção que muitas vezes a gente se confunde, né? Mas o pastor Bertone, ele é o presidente da quinta região administrativa da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Ele tem, ao longo desse tempo, feito um bom trabalho e fortalecendo cada vez mais as igrejas que estão dentro da sua esfera de atividades. Nós louvamos a Deus pela vida destes dois homens de Deus. Ali está a esposa do pastor Bertone, o esposo está ali, nosso diretor, a esposa, coisa boa. Então eu gostaria de, neste momento, saudar o pastor Ivan Marinho com a paz do Senhor e dizer que é uma honra recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Web Vale da Bênção. Graça e paz a todos, pastor Nicásio, é um prazer poder voltar a essa igreja e participar desse momento histórico, mais um aniversário, celebração a Deus, e parabenizá-lo e a toda a igreja, a cidade de Caruaru, a região, por essa rádio, que é um instrumento de Deus para comunicar as boas novas de salvação. Nesse mundo de más notícias, o evangelho precisa ecoar. E os meios de comunicação hoje são muito importantes para a gente fazer o evangelho chegar mais longe. Então que Deus abençoe esse projeto e que ele seja instrumento de edificação e de bênção. Amém. Para as famílias aqui da cidade, da igreja, mas também de muitos outros lugares. Hoje à noite nós tivemos a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, em que, como o pastor enfatizou, a gente trouxe aí um diagnóstico apresentado pelo próprio Jesus sobre os grandes desafios dos últimos dias. E a pergunta é como é que a igreja e como é que as pessoas, de um modo geral, podem reagir a esses grandes gigantes. Não será nada fácil, mas como foi dito, é pelo Evangelho.
é pelo Espírito, é pela graça de Deus que a gente vai triunfar. Amém. Porque o Deus que começou a boa obra em nós vai completá-la. Isso nos dá esperança. Passar pelo dia mau, passar pela adversidade, passar por momentos que humanamente são incompreensíveis a nós, mas sempre na esperança de que a obra de Cristo não foi em vão. Então, nós devemos sempre olhar para frente e olhar para o futuro, sabendo que a obra de Jesus, ela não tem uma validade limitada. Ela vale enquanto a gente viver e por toda a eternidade. Pastor Ivan, eu fico pensando, né? E um dos pontos importantes que foi salientado aqui é que hoje na mensagem é que a gente precisa viver intensamente esta palavra do Evangelho da Graça de Cristo Jesus em toda e em qualquer circunstância. O tempo até pode passar, pastor Bertone, e mudar muitas coisas nesta vida. Agora, a palavra de Deus, ela vai permanecer eternamente. De maneiras que uma das advertências é que nós não viéssemos a desprezar o texto que é capaz de levar o homem à salvação, de transportar alguém do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Que a única maneira de alguém ser salvo é pregando o Evangelho, por isso que ele precisa ser levado até a última fronteira. Então o mundo inteiro precisa ouvir do Evangelho. Mas também aqueles que iniciaram a pregação do Evangelho e que ainda permanecem ativos, né, apesar da idade, como no meu caso, né, que completei agora 72 anos. E aí eu fico pensando, não é, na responsabilidade que a gente tem de manter essa chama da pregação do Evangelho, essa paixão por pregar, esta paixão por difundir a mensagem de Cristo. Eu estou fazendo essa introdução para dizer uma coisa que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu estive pregando no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, numa semana de oração que eles têm. Eles têm a todos os anos eles realizam um projeto de oração, né? E eu fui convidado para estar em um desses dias. E quando eu fui anunciado que eu estaria presente, eu sou paraibano daquela região e vivi bom tempo da minha vida pregando o Evangelho ali naquela região, como seminarista e depois como pastor, vindo para cá, para Pernambuco. Mas algumas pessoas que há bastante tempo não me viam, né, foram me ouvir, mataram as saudades, né? E eu vi também uma mensagem falando sobre oração. E aí, quando a celebração chegou ao seu final, uma pessoa se aproximou, um líder religioso, né, um servo de Deus, usou assim uma expressão que eu dei uma resposta até sem... Não era aquela resposta, não era uma ofensa, nada, foi uma coisa muito natural. Esse pastor, eu lhe conheço de muitos anos já. E é interessante que o senhor continua pregando da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma alegria, com o mesmo fervor, com a mesma convicção. A que se deve isso? Eu disse, porque eu continuo pregando acerca do mesmo Deus que o meu irmão me ouviu pregar pela primeira vez. Essa não era quer dizer, não é mas na verdade o que eu quis dizer para ele é o seguinte, é que o texto do Evangelho não muda, o Evangelho não pode ser mudado e também não pode mudar aquele que leva adiante esta mensagem do Evangelho, né? Então hoje eu me senti muito responsável diante da mensagem que a gente ouviu, pastor Ivan, porque aquilo que você falou é muito sério. Há pessoas que estão mudando de igreja, abandonando os seus princípios, causando em nós assim espanto. Meu Deus, mas você era tão firme, você era tão determinado, você era uma pessoa que lutava com unhas e dentes em defesa desta doutrina e agora você mudou completamente. Como
está sendo fácil para algumas pessoas se desviarem desta verdade, pastor, quando elas se deixam levar por conceitos, por ensinamentos e por tudo aquilo que a pós-modernidade tem trazido para esta geração, principalmente de cristãos, não é? E você falou muito bem. A que se deve isso, não é? A falta de vigiar. É preciso que haja uma vigilância. E eu acredito que você, por onde tem andado, tem visto muitas coisas acontecerem, não é? Eu acho que essa é a visão que nós estamos tendo, não é? Eu acredito, pastor, que um outro elemento é que a gente vive hoje numa geração de consumo. As pessoas estão muito acostumadas a consumir e descartar. Elas se utilizam de um determinado produto e depois que elas compram e usufruem daquele produto, elas descartam. E daí porque que essa também é uma sociedade do lixo. Porque o que você comprou ontem vira lixo amanhã. Só que essa mentalidade de consumidor, ela tem sido introduzida à igreja. Porque, como eu disse, ou a gente se posiciona diante da cultura, ou a cultura realmente nos absorve. E os valores da cultura são sempre contrários ao evangelho. Então, quando essa mentalidade de consumo entra na igreja, as pessoas querem consumir a religião. Elas não querem compromisso. Elas não estão preocupadas com a verdade. Para elas é um produto. Esse produto, ele tem que ser funcional. Então entra aí uma visão pragmática, que também é muito própria do nosso tempo, em que você quer apenas algo que dê certo, que funcione. Você não está atrás de algo que seja certo. Então, as pessoas ficam nessa busca desenfreada por uma religião que responda aos seus anseios, mas que ela não tem uma experiência com Cristo nem com o Evangelho. Então ela fica à mercê dessas coisas e transforma o Evangelho ou a religião numa mera experiência circunstancial. Então o que é hoje também não é amanhã. Aí o que é que acontece? As pessoas ficam mudando de igreja, ficam mudando de pastor, ficam mudando de casamento, ficam mudando de emprego, sempre em busca de algo mais. Esse algo mais é Cristo. Quando a gente tem Cristo, a gente sossega, a gente está satisfeito. John Piper, pregador batista americano, ele diz que Deus é mais glorificado quando nós estamos satisfeitos nele. Se eu estou satisfeito com Deus, eu estou satisfeito com a igreja. É claro que a igreja sempre tem algo que precisa melhorar, não é nesse sentido. Mas assim, eu sei que eu não tenho que mudar de igreja por uma suposta felicidade. O Cristo que eu sirvo ali é a fonte de felicidade. E é a partir daí que eu vou ser instrumento de Deus para melhorar a minha igreja, se for o caso, com o meu trabalho, com meus dons, para edificá-la. Mas não, as pessoas trocam de igreja como se fosse surgir um supermercado mais atraente na cidade, e eu deixei aquele mercadinho e fui para o supermercado. Então a mesma coisa está acontecendo com a igreja. Pois é, e essa é uma visão que a gente está tendo global, não é uma situação local, não é? A gente vê que isso há uma ação, não é? de secularização, não é? Em todas as nações do mundo. O mundo vive hoje essa realidade e a igreja está inserida no mundo. Isso mostra que ela está no mundo, mas não pode se impressionar nem se deixar levar pelas coisas do mundo e do pecado. Então, pastor Aurivan, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente e as suas palavras finais para este momento que a gente está vivendo de congregacionalismo, 170 anos do congregacionalismo no Brasil, 58 anos da Aliança Congregacional, e quais são as expectativas para que a gente possa demonstrar o quanto a gente é feliz em ter conhecido o Evangelho por uma vertente que se mantém firme e uma mensagem que está centralizada na Palavra de Deus.
A gente faz parte de uma denominação histórica que tem um legado que vem desde os tempos da Inglaterra, um legado bíblico, doutrinário, teológico muito importante. A gente tem um segundo aspecto desse legado, que é o fervor missionário que trouxe Cali ao Brasil. E nós temos o legado do Espírito Santo, que é o que moveu e fez originar a aliança. Eu percebo que essas três colunas são muito importantes. A doutrina, o fervor do Espírito que nos move, que nos arrebata, que nos capacita, e a visão missionária, que fez um homem médico deixar o primeiro mundo da época, que continua sendo até hoje o primeiro mundo, e vir para terras estranhas como o Brasil. Então esses três elementos eu acredito que são fundamentais a gente preservar. Mesmo que a gente não seja a maior denominação desse país e esteja longe de ser contada como as maiores, Deus vai nos julgar pela fidelidade. Então a gente tem que permanecer fiel, pedindo a Deus para Ele nos visitar. E às vezes eu fico pensando, se Deus nos trouxe aqui primeiro, quem sabe que quando Ele decidir trazer um avivamento nessa nação, Ele não traga primeiro para a gente também. Pois é, muito bem. Muito obrigado, pastor Aurivan Marinho. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério e a missão que lhe está sempre lhe desafiando a cada dia. Amém. Porque você tem percorrido esse Brasil todo pregando a mensagem alvissareira da graça de Deus. Mas eu estou aqui com o pastor Bertone e ele vai fazer um convite todo especial agora a todos que estão ligados na rádio web Vale da Bênção. Pastor Bertone, você esteve presente no culto e você viu quantas comemorações, né, estão sendo feitas ao longo desse mês de agosto. E aí nós vamos ter uma toda especial e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esta celebração que nós vamos ter no próximo dia 23. Muito bem, pastor Nicásio, é uma satisfação estar aqui na rádio pela primeira vez, uma rádio que é sem dúvida nenhuma um marco para nossa denominação. Eu não tenho conhecimento nessa nossa região aqui do Recife, Mata Sul, Mata Norte, onde a nossa denominação está instalada. Eu falo como filho dessa região, então não tenho conhecimento de uma outra igreja que tenha uma iniciativa como essa, e não só uma iniciativa. Mas muitas vezes nós temos a iniciativa, temos o desejo, mas muitas vezes não sai do papel. Mas assim, existia o desejo, existia a iniciativa e o sonho saiu do papel. Então, realmente, eu acredito que é algo inédito na nossa região ter uma igreja da nossa denominação com uma rádio, entendendo que os novos tempos, eles não podem ser feitos de pregação do Evangelho apenas nas quatro paredes. Mas, fundamentalmente, uma igreja, ela para sobreviver na pregação do Evangelho, tem que ir para os espaços das mídias, os espaços das redes sociais, e uma rádio é fundamental, porque proporciona uma programação consistente ao longo do dia. Não é uma programação de meia hora, uma programação de 20 minutos, que já é uma contribuição. Mas assim, não se compara uma contribuição de uma rádio onde você está trabalhando o dia todo e todos os dias na semana com uma contribuição assim, ao longo do dia. Não é? E muitas vezes também nossas igrejas ficam um tanto quanto que refém de algumas rádios e da política de algumas rádios. E assim, eu acredito que como esta igreja tem sido uma inspiração na área de missões, nas congregações, na série de atividades, na formação de obreiros e de tantos pastores, nós temos que destacar a última leva de pastores dessa igreja, muito significativa,
muito importante. Também a igreja Vale da Bênção Central, como é conhecida, né? Esta igreja, ela vem, através dessa rádio, se tornar uma referência e uma inspiração, né? Fazendo com que a gente sonhe. Nós que somos pastores da denominação, sonham com essas possibilidades, né? Para que a igreja continue abençoando e nós também. Bem, pastor, a nossa denominação, ela está grata a Deus por mais um ano, e é um ano significativo porque nós estamos comemorando 170 anos de congregacionalismo. As duas denominações, a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, juntamente com a União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E uma data separada para uma comemoração significativa das duas denominações foi estabelecida. Dia 23 desse mês, sábado, a partir das 19 horas. Próximo sábado já. Próximo sábado já nós vamos ter. Aliás, de amanhã 8. De amanhã 8. Isso, nós vamos ter um momento de confraternização, de gratidão, de rever colegas pastores e também irmãos de outras igrejas congregacionais. Estaremos todos reunidos lá na cidade do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, a universidade mais conhecida do Recife, mais precisamente na Concha Acústica. A Concha Acústica é um espaço, uma espécie de auditório, onde tem diversas apresentações. Então, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco, nós estaremos reunidos juntos com os nossos irmãos. Então já temos muitas confirmações de caravanas de Campina Grande, caravanas de João Pessoa, né? Toda aquela região está sendo mobilizada, como a nossa também, né? Vamos ter ônibus saindo aqui do Vale da Bênção, ônibus saindo do Kennedy, da Igreja do Salgado, né? Do Vale da Bênção do Salgado. Enfim, o povo de Deus está na sua igreja também. Isso, a sexta exatamente. Igreja. Então a gente está tendo uma mobilização para que o maior número de pessoas estejam presentes ali, para celebrarmos uma data profundamente significativa para o congregacionalismo, né, no Brasil. Então, somos pioneiros, plantamos aqui a primeira igreja em língua portuguesa, tivemos aqui o primeiro templo evangélico erigido através do Dr. Roberto Redicali e sua esposa Sara Cali. Em Pernambuco nós temos o primeiro templo evangélico erigido, que está na Rua do Príncipe. Então nós estamos sendo pioneiros em quase tudo nesta nação, mas em especial somos pioneiros com a pregação do evangelho em língua portuguesa. Então, de formas que a gente tem que celebrar mesmo, né, pastor Bertone? Sem dúvida, a gente tem que agradecer ao Senhor, porque Ele nos escolheu primeiro para sermos crentes em Cristo Jesus, depois vocacionados, pastores, e o Senhor determinou que essa fosse a nossa denominação, né? Poderíamos estar em outra denominação. É verdade. A nossa história seria outra, a nossa geografia, provavelmente, quem sabe a gente nem estaria em Caruaru. É verdade. Mas assim o Senhor separou, o Senhor nos colocou nessa denominação e nós amamos o que Deus faz por nós. Muito bem. E é uma expressão de gratidão ao Senhor, ser grato à denominação. Na realidade, ser grato aos seus pastores, né? Você que é obreiro, ser grato ao seu departamento de missões, né? Ao seu pastor, você ser ovelha, ser grato, você ser membro da aliança, ser grato à denominação. Então, ser grato é uma coisa muito importante, isso tem se perdido, né? Porque muitas vezes a pessoa vai para o seminário e já acha que sabe muita coisa, outros se tornam um obreiro e a congregação desponta e aí já não precisa mais da igreja mãe. Então assim, ser grato é uma coisa muito importante, porque ser grato é uma demonstração de humildade. Uma demonstração de humildade. Então, como igrejas e como pastores de igrejas locais filiadas à denominação, vamos expressar nossa gratidão ao Senhor. Bem. Então, quero lhe agradecer por sua participação aqui. O pastor Bertone, como já disse, é o presidente da 5ª região da Aliança Congregacional e ele tem uma função muito importante nesta região, que é manter os pastores, né, unidos
e devidamente informados de tudo que acontece dentro do contexto nacional. É essa pessoa que está incentivando a todos nós a nos movermos no sentido de que esta celebração não poderá ser esquecida, até porque participando dela você estará fazendo história, né? Eu estive lá nos 170 anos do Congresso Nacional, lá na Concha Acústica, né? Outro grupo também vai estar em Brasília, não é? Porque no dia 19 também haverá uma celebração, né, em Brasília, quando alusiva também aos 170 anos do congressionalismo. De formas que o Brasil todo está sendo tomado por esse sentimento de gratidão a Deus por termos tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, de poder crer no Evangelho, e que alguém há 170 anos atrás fincou os pés nesta terra Brasil, abrindo mão de todo o seu conforto de um país de primeiro mundo para viver a realidade nua e crua de um país que estava tendo, na verdade, naquele momento em que ele chega aqui, tantas discriminações, tantas perseguições, não é verdade, Pastor Batana? Exatamente. E assim, é muito importante, né, para finalizar, pastor, muito importante nós observarmos, né, esses momentos históricos, né? O pastor Nicásio estava falando dos seus 39 anos, né, à frente da igreja, caminhando para 40, e eu olhando a decoração da igreja, é muito bonita por sinal, a decoração da igreja, 38 anos, eu esqueci de colocar na minha fala lá, 58 anos, esqueci de colocar na minha fala lá, mas quero colocar agora, que estamos a caminho dos 60 anos, né? Tá bem pertinho, tá 60, bem pertinho. Eu ia dizer no púlpito, esqueci, mas estou dizendo agora, a caminho dos 60 anos, a caminho dos 40 anos, a caminho dos 60 anos. É verdade. Agora passou a minha alegria, né? 60 anos. Às vezes a gente quer encerrar, igreja. Mas eu preciso dizer uma coisa, né? Eu estava dizendo aos irmãos, hoje, né? Precisamos viver esse momento de forma intensa, porque quando é que a gente vai completar 58 anos agora? Nunca mais, né? E não sabemos se chegaremos a 60, não é verdade? Quer dizer, quando chegaremos, eu estou falando da liderança, estou falando de membros, congregados, etc. Porque a vida é assim, de repente nós somos tirados daqui de forma súbita, quer seja pela morte, quer seja pelo arrebatamento da igreja. É por isso que nós temos que viver este momento. A única coisa que a gente tem certeza é do aqui e do agora, né? Então, se há uma celebração, se há uma festa, se há um momento em que você possa expressar gratidão a Deus por alguma coisa de especial que aconteceu na sua vida, então aproveite esse momento. Aproveitar esse momento, pastor, é muito importante, porque se existem eventos que nós vamos lembrar na eternidade, se existe alguma festividade que a gente vai lembrar na eternidade, se existe algum registro público que a gente vai lembrar na eternidade, certamente a gente pode até lembrar, a Bíblia não entra em detalhes o que é que a gente vai lembrar, mas assim, certamente esses momentos na presença de Deus com nossos irmãos, eu creio que não vão ser deletados não. Porque eu não creio que o crente vai para a eternidade com amnésia, porque do contrário não vai nem saber que é crente. Eu vou chegar lá, não vou saber. Então, muita coisa eu vou saber daqui, que Cristo escreveu meu nome, camarada Cristo me salvou. Camarada estava participando de um culto doutrinário e um pastor falando sobre escatologia, e ele falando sobre o arrebatamento da igreja e que pessoas de todas as nações. Uma pessoa perguntou, pastor, ele era um tanto assim rude nas suas respostas. Ele disse, o senhor acha que a gente vai se conhecer quando estiver no céu? Ele disse, você acha que lá a gente vai ser menos ignorante do que somos, mais ignorante do que somos aqui? Se aqui nós nos conhecemos, não é? Exatamente. Quanto mais lá. Então, é claro que a gente vai se conhecer. Agora, como é que a gente vai poder dar glória ao encontrar um irmão? Aleluia, glória. Então a gente não vai falar nada. Não pode. Talvez você pense que a gente entrou pelo caminho da heresia, mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Olha, na transfiguração, onde Jesus mostrou só um pouquinho da sua glória a Pedro, Tiago e João, quem apareceram naquela visão da glorificação de Jesus, na transfiguração? Moisés e Elias.
Exatamente. E eles foram reconhecidos. Reconhecidos. Então, a essas alturas, nós com certeza haveremos de conhecer uns aos outros e tudo mais. Vão ser apresentados, vai ser uma eternidade. Me lembro do pastor Claudio Honor, lá de Campina Grande, que disse: a eternidade vai ser muito bom, irmãos. Muito bom mesmo. Sabe por quê? Porque lá o tempo não conta. Eu posso me encontrar com você e a gente conversar, levar um papo assim de 2.000 anos, 3.000 anos, certo? É verdade. Eu achei muito engraçado. Pra rir, você não tem que rir e botar a mão na boca fechada. Não, você pode dar uma risada de 500 anos. É uma pessoa, cara. É uma coisa interessante. Mas, pastor Bertone, foi muito bom esse encontro aqui, viu? Muito bom você participar também dessa celebração com sua esposa. E a gente é grato a Deus por sua vida e saber que nós somos milagres. Amém. Vivos, né? Nas mãos do Senhor. Obrigado, viu? pastor. Obrigado. Obrigado, gente. Você viu que eu falei com o pastor Ivan Marinho, falei agora com o pastor Bertone. Eu quero que vocês tenham uma boa noite, um sono tranquilo, renovador. E dizendo aos pastores, que muitos deles gostam de ouvir a rádio pela madrugada, de que não permita que o sono lhe domine, sabe? Porque amanhã vocês têm um compromisso de estar aqui com suas igrejas para continuarmos esta celebração dos 58 anos da Igreja Mãe, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Rádio Vale da Bênção. RW Vale da Bênção.